pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos baseados aqui em Josué capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Hoje nós vamos falar sobre a destruição de Ai. Logo após um episódio muito triste, que é o episódio que nós mencionamos aqui no nosso último encontro, nosso último devocional, onde falamos sobre a vida de Acã, o seu erro, a sua falha, o efeito cascata do pecado. Agora vamos ver a coisa consertada, acertada diante do Senhor e a história sobre os filhos de Ai. Ai, lembrando que era uma espécie de vilarejo, uma cidadezinha que estava um pouquinho à frente de Jericó, já como se fosse a segunda cidade, adentrando aqui na Terra Prometida. Ai é destruída, tá bom? Josué capítulo 8, versículo 1. Que lições nós podemos extrair desse episódio? O que nós podemos aprender com relação a tudo isso? Nós vamos ver que Josué aqui equilibra fé e planejamento. Nós vemos aqui a lei da navegação. Fé e planejamento sim podem caminhar juntos debaixo da direção de Deus. Josué 8:1 diz: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorize, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens. Lembrando que quando perdeu de Ai, eles levaram de 3 a 4 mil homens. Mas agora levaram 30.000 valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que vos porei de emboscada contra a cidade por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Então era uma espécie de artimanha aqui, de engano, Eles iam fingir que estavam tomando posse da cidade, de repente se colocando de forma temerosa, iam fingir que estavam fugindo deles, mas o exército de Israel, 30.000 homens valentes, estava por detrás da cidade, preparando para enganá-los e tomarem posse. Era uma espécie de estratégia, planejamento aqui militar. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem de diante de nós como antes já aconteceu. Assim fugiremos diante deles, então saireis vós das emboscadas e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Ou seja, uma estratégia, é um planejamento que o próprio Deus deu a Josué e seus homens. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, e eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai, subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles, e Ai tomou também uns 5.000 homens, e pôs entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué, aquela noite, até ao meio do vale, e sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha, de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram e Josué, e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança,
que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e tomaram e apressaram-se nela para pôr em fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram-se e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou, porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído ao fio da espada, já todos sendo consumidos, todo Israel voltou de Ai e passaram ao fio da espada. Os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e as reduziu para sempre, um montão de ruínas, até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. O pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Tá? Então, nós vemos aqui uma grande vitória do povo de Israel, logo após uma derrota contra os filhos de Ai. Aqui nós vemos Josué equilibrando fé e planejamento. Né? Quando o planejamento humano, com vistas a resultados, atrapalha a confiança em Deus, sim, dá problema. Mas quando o planejamento humano anda lado a lado com a fé e com a confiança em Deus, a fé se torna poderosa, tá bom? Então, lembre-se disso, não podemos nos agarrar na nossa própria força, nas nossas próprias habilidades, dons e talentos. Todos os líderes cristãos, todos nós, homens e mulheres de Deus, devemos aprender o equilíbrio correto entre fé divina e preparação humana. São dois princípios imutáveis, princípios divinos. Fé de um lado, confiança total, plena, obediência total, rendição total a Deus, como nós vemos aqui no episódio de Josué, agora já vencendo os filhos de Ai, como também a preparação, a organização desse planejamento, dessa estratégia, dessa emboscada contra os filhos de Ai, que nós vemos que foi também direcionada pelo próprio Deus. Tá? Então, vemos esse equilíbrio correto entre a fé divina, confiança em Deus, e a preparação humana, o que a gente chama aqui de planejamento. Josué demonstra esse belo equilíbrio ao se preparar para o segundo ataque da cidade de Ai. No primeiro ataque nós vemos que eles foram de qualquer maneira, com poucos homens, já se achando ali vencedores, né? Como se tudo fosse dar certo. Não seguiram, não buscaram uma orientação de Deus, agiram de forma precipitada, já baseados na vitória do passado, que haviam acabado de vencer e derrubar as muralhas e vencer de forma triunfante a cidade de Jericó. Mas aqui já não, nós vemos esse equilíbrio no segundo ataque à cidade de Ai. Começa perguntando ao Senhor se o seu exército deveria atacar e, se caso afirmativo, quando deveria atacar. Nós vemos aqui Josué consultando o Senhor. E você, querido, tem consultado o Senhor? Tem orado antes de tomar decisões importantes na sua vida? Se você quer ter uma vida vitoriosa, assim como Josué teve, lembre-se de consultar o Senhor. Quando atacar, quando fazer, de que maneira fazer, que momento, que tempo, que modo. Isso é muito importante. E aqui nós vemos que Deus ordenou o ataque e instruiu Josué a se pôr por emboscada. Mas não deu maiores detalhes. Foi o próprio Josué que planejou as particularidades da sua campanha, passo a passo, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. Deus vai nos dar o alvo, o propósito, a meta, o objetivo.
mas os detalhes de como conquistar aquilo, nós precisamos da inspiração, da criatividade, do poder de Deus e da graça de Deus sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Nós vemos aqui que ele dividiu as suas tropas em 2 grupos e disse que um deles deveriam começar o ataque à cidade, fingindo-se ali de que haviam sido feridos e que haviam de fugir. O outro grupo deveria esperar na emboscada até que os homens de Ai saíssem da cidade, sempre lembrando que as cidades naquela época eram cidades muradas, eram cidades protegidas, eram cidades fortalezas, ou seja, dentro da cidade era muito difícil de atacá-los, porque existiam guarnições, torres fortes, proteções, muros ali naquele lugar. Mas se o povo saísse pelos muros da cidade, aquela cidade ficaria vulnerável. Então, quando os homens de Ai avançassem sobre os homens de Josué, os soldados da emboscada então entrariam em ação, poriam fogo naquela cidade e o povo de Ai se desesperaria, tendo soldados na frente que se voltariam contra eles e por detrás aqueles que haviam adentrado na cidade de Ai e colocado fogo nos seus muros. O plano funcionou perfeitamente. Por quê? Porque Deus deu estratégia. A Bíblia diz: o homem traça planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, se você quer ter realmente triunfo, vitória, bênção nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos, naquilo que Deus tem colocado no seu coração, consulte a Deus. Peça estratégias de Deus, metodologias de Deus, planos de Deus, resposta de Deus sobre a tua vida. O plano funcionou perfeitamente porque estava direcionado pelo próprio Deus. Quando os homens de Ai viram a fumaça subindo das suas casas, ficaram desesperados. E é isso que vai acontecer, os inimigos vão se desesperar. Os nossos inimigos espirituais rapidamente vão se render, vão se entregar. Não nos vencerão, nós triunfaremos sobre eles, porque o Deus de Israel está conosco, Ele é o nosso Deus. Então, você percebe aqui a combinação da orientação divina com a estratégia humana. É claro que aqui se percebe corretamente orientação divina, orientação de Deus e a estratégia ou planejamento humano andando lado a lado. Josué colocou a sua fé em Deus e esperou por resultados, e Deus honrou a sua fé, mas não hesitou em traçar planos sábios e executá-los, porque Deus havia dado essas estratégias e sabedoria ao seu grande líder Josué. Então, use a sua cachola, use a inteligência, a sabedoria, não confie no seu próprio raciocínio, no seu próprio entendimento, confie no Senhor, mas use a sabedoria de Deus, a inteligência, a racionalidade, debaixo da direção, da orientação do Espírito Santo. Vocês vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada se você for menos emocional, mais racional. Mais da fé e menos da confiança em si mesmo, mas sim colocando toda a confiança, toda a fé no Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos filhos de Israel, o Deus de promessa, o Deus que promete e cumpre, o Deus que nos dá vitória sobre os nossos inimigos e que nos faz triunfar de fé em fé, de glória em glória, debaixo da sua mão poderosa, você em Deus, com Deus, debaixo de uma estratégia que Deus vai te dar, você alcançará a vitória em nome de Jesus. Então nós vemos aqui um equilíbrio perfeito na vida de Josué, o grande líder de Israel, entre fé e planejamento, entre orientação divina e estratégia humana. Sim, é possível, debaixo da graça, da direção e da bênção do Senhor. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Não esqueça de dar um joinha, apertar no nosso canal aqui no YouTube, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Às vezes as pessoas estão buscando de Deus uma estratégia, um plano, um projeto, está no coração e precisa de uma palavra de Deus para a sua vida. Está aqui uma palavra, uma orientação de Josué, capítulo 8, de 1 até o 29, a grande vitória dos filhos de Israel contra os filhos de Ai. Um segundo momento, uma segunda chance, que nós vemos aqui também. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é um Deus
que restaura todas as coisas, aquilo que ali atrás foi uma derrota, um fracasso, algo abominável tinha sido feito, mas houve correção, disciplina, juízo, tratamento. Quando se traz de volta, quando se santifica o povo novamente, Deus entra com providência, com estratégia, de fé em fé, de glória em glória. Deus estabelece a vitória novamente aos seus filhos, porque Deus é um Deus de graça, misericórdia, compaixão. Deus é um Deus de segunda chance, um Deus que faz nova todas as coisas sobre aqueles que se rendem totalmente diante do céu. Quero terminar com as palavras de Hudson Taylor, um grande missionário inglês, que adentrou com as missões transculturais no interior dos vilarejos das cidades da China. Ele diz assim: o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se entreguem totalmente a Ele. Então, se você se entregar totalmente a Deus, Deus fará maravilhas na sua vida. Deus fará coisas extraordinárias na sua vida, casa, família, negócios, em tudo aquilo que você tem colocado as mãos. Eu quero profetizar sobre a tua vida muita bênção, muita graça, muita glória. Se você tiver esse coração quebrantado, em arrependimento, consertando coisas erradas na sua vida, se alinhando com o céu, obedecendo a Deus e seguindo as orientações divinas, de fé em fé, de glória em glória, mas também se planejando para as coisas grandes e maravilhosas que Deus vai fazer na tua vida, você vencerá, você triunfará, assim como Josué venceu aqui em Josué capítulo 8, de 1 a 29. Amém? Deus abençoe, Du Menegassi, o nosso querido Aurélio, lá de Brusque, o Paulo Ferreira Filho, a Valdinéia Seranto, a Ferreira Medeiros, a Dórica também, o Diogo Costa, que estão aqui conosco online. Não esqueça de compartilhar esse link através de outras pessoas. E aqui no link da descrição tem todas as informações. Caso você sinta no coração o desejo de semear nesse ministério, de ser um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo, restauração de vida, salvação de pessoas, famílias, um ministério pastoral pujante, ministério da palavra, ensino das palavras de Deus e expansão do reino de Deus e da obra missionária, você pode investir nesse ministério através do link que está aqui embaixo diante do Senhor, tá bom? Desde já vem estar conosco nesse domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas o culto da família. 2 cultos de edificação, de crescimento, onde eu, pastor Giovanni, estaremos ministrando a palavra de Deus de forma extraordinária, ensinamentos tremendos. Domingo de manhã nós estamos falando sobre os princípios bíblicos da libertação. Estamos ensinando os nossos amados irmãos a lidar na batalha espiritual com o mundo hostil das trevas e como vencer e triunfar de fé em fé debaixo das orientações divinas. E à noite nós temos outra palavra, uma palavra que ainda estou orando, buscando de Deus uma direção para abençoar a sua vida e o seu coração. Tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para você, tá bom? Um grande abraço, um beijão. Compartilha, aperta aqui no aviãozinho, compartilha através do seu story, suas redes sociais, e que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale novamente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a bênção, a graça e a glória, o favor do Senhor, a paz e a prosperidade do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Amém? Deus abençoe. Amém.